Olá, estamos começando a nossa sexta aula sobre a Carta sobre o Humanismo de Heidegger. Nós estamos até agora fazendo umas introduções a partir da apresentação do texto pelo professor Emanuel Carneiro Leão. Eu vou continuar lendo hoje a apresentação que foi feita na edição de 1967. O professor Emanuel Carneiro Leão, ele apresenta algumas contribuições da Carta sobre o Humanismo, destaca algumas. A primeira é sobre a essência do homem, né? O homem pensado na sua referência ao ser, como o espaço de articulação da verdade do ser. O segundo ponto que ele destaca é a respeito da essência da história. Então, nós já começamos a comentar isto outras vezes, articulando com algumas explicações e elucidações tiradas da apresentação do próprio professor Emanuel Carneiro Leão ao texto da Introdução à Metafísica de Heidegger. Hoje vou retomar esse número 2 sobre o humanismo e a essência da história a partir da página 13. E vamos dar continuidade na página 14 e 15. 14 e 15. Diz assim: sobre o humanismo e a essência da história. Dentro da originariedade de um pensamento essencial, o homem não é um sujeito cuja subjetividade consiste em sujeitar às forças de suas perspectivas técnicas o ser dos entes, transformando-o na objetividade de simples objetos. No vigor de sua essencialização, o homem é a locanda em cujo espaço se desdobra a verdade dos entes. É no homem, como locanda do ser, que os entes encontram lugar para serem o que são. Pois tanto a abertura da locanda como o desdobramento das possibilidades dos entes são instalados pela dinâmica de estruturação do ser. O ser é como ser, estruturando a verdade dos entes na essencialização do homem, enquanto referência do ser. Nós já comentamos alguma vez esta passagem, mas vamos retomar alguns pontos. Primeiramente, a Carta sobre o Humanismo não entende o homem como nós estamos acostumados a entendê-lo na modernidade, ou seja, como sujeito. A modernidade compreende o homem como sujeito. Por exemplo, a época medieval compreendia o homem como substância, não é? Como substância, microcosmos, como lugar de convergência dos diversos modos de ser do universo, o homem como uma imagem do universo e, ao mesmo tempo, uma imagem de Deus. Assim, o mundo medieval compreendia o homem. O mundo moderno compreende o homem, em vez de como substância, como sujeito. Tá? Digamos assim, a subjetividade mudou. Tá? Se a subjetividade, isto é, o ser sujeito, o ser suporte, fundamento da realidade, do real como um todo, para os gregos era a natureza, para os medievais era a substância divina, tá? Sendo que a substância humana é a imagem e semelhança da substância divina. Para o homem moderno, a subjetividade é o ego, tá? O ego cogito, o eu penso, a consciência. Pois bem, então a subjetividade, que é o caráter de um fundamento do todo da realidade do real, ela passa na época moderna a ser
a subjetividade, que é o caráter de ser sujeito do eu penso, ou seja, da consciência humana. Bem, acontece que esse eu penso do mundo moderno vai se revelando sempre e cada vez mais como o eu quero, né? Como o projeto da vontade. E, nos últimos tempos, essa vontade, né, que é vontade de poder, que é vontade de vontade ela mesma, ela se revela como a perspectiva técnica de relacionamento do homem com o real. Ou seja, o homem passa a se compreender como sujeito na medida em que ele assujeita, tá? Na medida em que ele põe sob sua guarda, sob seu poder, sob seu controle, os demais entes em seus seres, né? Considerando os entes como meros objetos para a vontade de domínio, de conquista, de exploração da parte do homem, né? Assim é que tem sido o modo como o homem se relaciona com a realidade do real nos últimos tempos. Em vez de perceber o homem como sujeito que assujeita, né, o ser dos entes através da técnica, o pensamento que Heidegger, a partir de Ser e Tempo, abre, é de pensar o homem como a locanda da verdade dos entes. Locanda, a palavra significa tenda, ou seja, o homem, a essencialização do homem como o espaço aberto que abriga a verdade dos entes, né? Que aquele espaço aberto em que se articula, se desdobra a verdade dos entes. Bem, então, o homem como a locanda do ser, a tenda do ser, né? Onde os entes encontram lugar para serem o que são, né? Então, é assim que pensa Ser e Tempo a essência do homem. Pois tanto a abertura da locanda como o desdobramento das possibilidades dos entes são instalados pela dinâmica de estruturação do ser, né? Então, os desdobramentos das possibilidades dos entes e o próprio homem, a própria existência humana, essa abertura da locanda, são instalados pela dinâmica de estruturação do ser. Essa dinâmica de estruturação do ser é o que será chamado de história, ou melhor, de destino, a dinâmica de estruturação do ser. Então, a última frase desse parágrafo diz: o ser é como o ser, estruturando a verdade dos entes na essencialização do homem enquanto referência do ser. Então, o ser não é nenhum ente, o ser é a dinâmica de estruturação da verdade dos entes se dando na essencialização do homem. Então, aí entra o tema da história. Então, na página 14, nós lemos: a essência da história é a dinâmica dessa estruturação, né? A dinâmica dessa estruturação da verdade dos entes. Heidegger a pensa como Geschick, destino. O que nos convida a pensar com e nessa palavra apresenta-se na essencialização de seus significados. Trata-se de uma palavra derivada do verbo schicken,
que possui um largo espectro significativo ao longo da evolução semântica do alemão. Seus 3 significados fundamentais são estruturar, dispor e enviar. No substantivo Geschick, esses 3 significados são reunidos num conjunto pelo prefixo ge, como em Gebirge, conjunto de montes. É na unidade desses 3 significados que Geschick articula o sentido originário de geschehen, a saber, vonstatten gehen lassen, fazer ter lugar, e por conseguinte, dar-se acontecer. Geschichte, substantivo de geschehen, é a história. Bom, então, primeiramente, quando se fala de história, aqui, não se está pensando apenas numa sucessão de fatos e feitos humanos, né? Como nós estamos acostumados a pensar a história, como uma sucessão de fatos humanos ou de façanhas e de feitos humanos, de gesta humanas, né? Isso seria ainda uma maneira superficial de entender a história. Os fatos são apenas, por assim dizer, a ponta do iceberg da história, né? E os fatos, como o nome já diz, são sempre feitos, né? Então, abaixo, digamos, desse nível dos fatos, de uma maneira mais fundamental, estão os processos pelos quais os fatos são feitos. Quais são os fatores que condicionam o fazer-se dos fatos, né? O vir a ser desses fatos, né? O devir desses fatos. Então, isso já seria, digamos assim, uma análise um pouco mais aprofundada, perceber as condições, sejam elas as condições econômicas, as condições sociais, as condições políticas, as condições culturais, nos quais os fatos são feitos, nos quais devêm os fatos, vêm a ser os fatos, né? Mas, digamos, esta análise dessas condições, desses fatores, né, ainda e de estruturas, né, que regem esses fatores, ainda não nos leva a uma profundidade suficiente para o pensamento, né? Porque nós temos aí toda a dinâmica da consciência histórica, né? Então, num outro nível, digamos assim, da história, nós encontramos a consciência histórica, a consciência epocal, né? Todo um modo de compreensão e de autointerpretação do homem que regem esses fatores que condicionam os fatos, né? Então, como o homem compreende a si mesmo, como o homem compreende o universo, como o homem compreende a história, como o homem compreende o conhecimento, a verdade, a linguagem, os valores, o dever ser, né? O sagrado, etc. Então, nós temos aí vários elementos constitutivos de uma consciência histórica. Então, que temos sempre os modos como o homem se autocompreende e como o homem se autointerpreta em tudo aquilo que é o mundo humano, seja o mundo da economia, da sociedade, da política, o mundo da arte, da religião, do pensamento filosófico, etc.
Bom, mas mesmo essa compreensão do homem a partir da consciência histórica, né, ela ainda não é bastante aprofundada. Podemos dar um passo a mais, perguntando como é que se estrutura a própria consciência histórica, né? Então nós chegamos a uma dimensão mais fundamental da história. Digamos, a consciência histórica, ela surge ela mesma, chega ela mesma um pouco tarde, ela surge de uma estruturação de sentidos do ser, né? Digamos, de um modo como a realidade se apresenta ao homem, o modo como o homem se implica, se complica e se explica com o real como um todo, o modo como se dá a manifestação e a verdade do ser e dos entes. Então, essa dimensão ontológica mais profunda, nas quais se estruturam os eixos, os gonzos do mundo histórico, aí é a dimensão em que somos convidados a pensar a história a partir do pensamento de Ser e Tempo e da Carta sobre o Humanismo. Então, podemos pensar a história a partir da noção de acontecimento e pensar a história a partir da noção de destino. Em meu livro intitulado A Clareira do Ser, da editora Diamond, a gente apresenta um pouquinho a discussão sobre estas dimensões da história, né? Primeiramente, a dimensão dos fatos, né? Fato é aquilo que é feito, mas aquilo que é feito é apenas, digamos assim, a ponta de um devir, de uma gênese humana. Depois, a segunda dimensão, a dimensão das condições que determinam os fatos, né? Dos fatores que respondem pela efetivação daqueles fatos, os processos, as conjunturas, as vicissitudes e peripécias que condicionam essas efetivação dos fatos. Uma terceira, o que permite também perceber continuidades e rupturas, né, nos processos históricos. Uma terceira dimensão que nós chamamos então de consciência epocal. A consciência como um saber de fundo, atuante em todas as operações, atuações, ações humanas, como também nas suas respectivas omissões. Quer dizer, tudo aquilo que o homem faz ou deixa de fazer é guiado por esse saber de fundo que nós chamamos de consciência epocal, né? Nessa consciência epocal estão determinados modos do homem se autocompreender e do homem se auto-interpretar, né? A interpretação como sendo aquilo que orienta o homem no seu relacionamento com o real e a realidade como um todo. O professor Heinrich Rombach, no seu livro Leben des Geistes, A Vida do Espírito, ele em um determinado momento, ele coloca, né, que a consciência epocal ela se desenvolve sempre de acordo com certas decisões a respeito do que é o homem, do que é a realidade, do que é a verdade, do que é o mundo, do que é o divino, enfim, decisões a respeito do que é a realidade do real, afinal. Então ele escreve assim: quando o filósofo começa a pensar, o sacerdote a oferecer o sacrifício, o homem de Estado a dominar,
e o artista a formar já se decidiu de modo epocal sobre as molduras fundamentais do seu fazer. Então, isso aqui é essa dimensão de fundo a qual nós nos referimos. Quando o filósofo começa a pensar, quando o sacerdote começa a oferecer o sacrifício, o homem de Estado a dominar, a governar, o artista a criar, a formar, eles, por assim dizer, já chegam tarde. Já estão decididas as molduras fundamentais do seu fazer. Isto é, do seu pensar, do seu ofício, do seu governo, do seu criar, etc. Então, essa dimensão de fundo da história é o que está sendo chamado aqui de Geschehen, isto é, acontecer, e Geschichte, a história como lugar da Geschick, isto é, do destino. Heidegger, em Ser e Tempo, na página 48, ele, da edição de 1988, ele diz assim, falando da historicidade do Dasein, da presença, do ente humano em sua existência, em sua referência ao ser. Ele diz assim, em seu ser de fato, a presença é sempre como que ela já foi. Explicitamente ou não, a presença é sempre o seu passado, e não apenas no sentido do passado que sempre arrasta atrás de si, e desse modo possui como propriedades simplesmente dadas as experiências passadas que às vezes agem e influem sobre a presença. Não, a presença é o seu passado no modo do seu ser, o que significa, a grosso modo, que ela sempre acontece a partir de seu futuro. Em cada um de seus modos de ser, e por conseguinte também em sua compreensão do ser, a presença sempre já nasceu e cresceu dentro de uma interpretação de si mesma herdada da tradição. De certo modo, em certa medida, a presença se compreende a si mesma de imediato a partir da tradição. Essa compreensão lhe abre e regula as possibilidades de seu ser. Seu próprio passado, e isso diz sempre o passado de sua geração, não segue, mas precede a presença, antecipando-lhe os fatos. Então, dizer que nós sempre somos o que fomos e como fomos, dizer isso significa ter que tentar compreender como o passado vigora em nosso presente. Como temos no presente a presença sempre do passado. Ou melhor, a vigência do passado. O nosso presente não é nunca puramente presente. O nosso presente sempre traz a presença do presente, a atualidade, como também a presença do passado. A presença do passado no presente. Isso é importante perceber. Isso significa não somente que nós arrastamos o passado atrás de nós. Significa mais, diz Heidegger. Significa que o passado nos precede. O passado vai à nossa frente. O passado prepara e precede e antecipa cada passo que nós damos na direção do futuro. Essa presença do passado no presente, presença que não somente nos acompanha indo atrás de nós, mas nos precede, antecipando os nossos passos, essa presença é o que Heidegger chama de tradição. A tradição. Nós, antes de agirmos por nós mesmos, segundo o que nós pensamos e queremos, nós
já nascemos e crescemos a partir de uma interpretação que nos é dada por meio de uma tradição, né? A tradição é o que abre e regula as nossas possibilidades de ser, as possibilidades de ser de uma geração, né? Então, aí a importância de um relacionamento livre e libertador com a nossa tradição. Isso significa que, se nós desconhecemos a tradição, nós estamos simplesmente fadados a sermos regulados por ela. Mas se nós procuramos pensar a tradição, o que ela nos lega, não apenas no que foi dito e pensado pela tradição, mas também no que não foi dito e não pensado pela tradição, então nós nos colocamos em condições de responder ao futuro, né? Então, o legado de uma tradição não está simplesmente naquilo que foi dito e pensado por ela. O legado de uma tradição está também naquilo que não foi dito e permaneceu o impensado. Justamente aquilo que ela protege, aquilo que ela esconde, é a sua riqueza maior. Daí que uma hermenêutica da tradição, ela deve procurar pensar o dito a partir do não dito, o pensado a partir do não pensado. Heidegger, em Ser e Tempo, fala de uma destruição da tradição. A palavra destruição não tem aí o sentido negativo de aniquilação da tradição. Tem o sentido positivo de desobstruir o acesso para as fontes da tradição. Ou seja, trata-se de desmontar aquilo que já está consolidado, estereotipado em nossas representações sobre o passado. A desmontar tudo isso para nós conseguirmos realizar um retorno às fontes da própria tradição, né? Que muitas vezes essas fontes ficaram entulhadas, encobertas por interpretações espúrias ou derivadas ao longo dos séculos, ao longo das gerações. Então Heidegger também vai falar de uma repetição, né? Repetição não no sentido de uma mera repetição compulsiva, estéril. Trata-se antes de repetir, né? Repetição no sentido de repetir, de ir buscar novamente, requisitar novamente o legado da tradição. Ora, o que é legado pela tradição fica muitas vezes encoberto. Fica encoberto justamente no óbvio, naquilo que já está consolidado, estereotipado, naquilo que se pensa simplesmente em repetir sem nenhuma fecundidade, sem nenhuma criatividade, não é? Então, para Heidegger, um relacionamento livre e libertador com a tradição é também um relacionamento criativo com a tradição. Isso significa, então, que o que é legado não coincide com o que é pensado, né? Uma hermenêutica adequada da tradição implica em não identificar o legado da tradição com o que foi pensado pela tradição, né? Quer dizer, o que a tradição lega é mais do que o que foi por ela pensado. Então, é necessário pensar
o pensado a partir do não pensado. Pensar o dito a partir do não dito, né? Então, a hermenêutica é aquela que vai buscar o Hermes, né? O mensageiro e a mensagem no campo do não pensado, no campo do não dito. Essa é a hermenêutica da história mais importante na perspectiva de Ser e Tempo e do pensamento da Carta sobre o Humanismo. Bom, então, Heidegger vai propor um movimento de destruição, isto é, de desmonte das nossas representações atuais sobre a tradição, sobre o passado, um movimento de redução, isto é, um movimento de retorno às fontes, às origens da tradição, ao não pensado e ao não dito da tradição, e um movimento, portanto, de introdução, isto é, nas dimensões mais interiores e mais íntimas desta tradição, para justamente liberar ou libertar novas possibilidades de ser, né? Então, a tradição não tem o sentido aqui de um aprisionamento no que aconteceu, no que foi pensado e dito. A tradição tem o sentido de uma liberação a partir do não pensado e no não dito de novas possibilidades de ser para o futuro, né? Daí que todo movimento histórico se dá a serviço do futuro, né? É a partir do futuro que o homem retoma o passado, a presença do passado no presente. Então, o futuro, essa dimensão aberta, essa dimensão da novidade, a dimensão do inesperado, né? Então, o pensar implica em abrir-se para o futuro, para o porvir, para o inesperado. Pensar é esperar o inesperado, né? Então, nessa concepção da história, o futuro tem um papel primordial. É a partir do futuro que acontece a história humana. Bom, com isso nós já estamos falando de uma outra dimensão da história, que é a dimensão do acontecer, né? Essa ligação entre Geschichte, história, e o Geschehen, o acontecer humano. Essa dimensão está além das dimensões usuais, da história como passado, da história como nexo de atuações que perpassa o passado, a atualidade, o futuro, a história como devir das mudanças e das destinações humanas e a história como tradição. Esses 4 significados de história, eles se reúnem a partir do significado do acontecer humano, né? O acontecer da presença, o acontecer da existência humana é a história. Então, o homem não ocorre na história. O acontecer do humano, da existência humana, é que já é histórica, é história, né? Então, esse acontecer que é essa dinâmica de unidade do presente, passado e futuro, né? Em cada momento, no presente, não se dá apenas a atualidade, mas se dá também a vigência do passado, né? A presença do passado, que não somente nos acompanha, mas nos precede, e se dá também a presença do futuro, ou seja, a vigência do futuro como essa abertura do inesperado, das possibilidades de ser. Bem, o acontecer humano é sempre acontecer de mundo, né? A história é sempre história do mundo, né? É sempre história mundial nesse sentido, né? É sempre história do mundo. Seja um mundo mais próximo, seja um mundo em sentido mais amplo, mas sempre é história de mundo, né? Então eu vou ler uma passagem de A Origem da Obra de Arte,
que nas edições 70 de Portugal, de 2007, está na página 35, A Origem da Obra de Arte. Heidegger diz assim: mundo não é a simples reunião das coisas existentes, contáveis ou incontáveis, conhecidas ou desconhecidas. Mas mundo também não é a moldura meramente imaginada, representada em acréscimo à soma das coisas existentes. Mundo mundifica. Aqui em alemão diz Welt, weltet. Mundo mundifica. E é algo mais do que o palpável e o apreensível em que nos julgamos em casa. Mundo não é nunca um objeto que está ante nós e que pode ser intuído. O mundo é o sempre inobjetual a que estamos submetidos enquanto os caminhos do nascimento e da morte, da bênção e da maldição nos mantiverem lançados no ser, onde se jogam as decisões essenciais da nossa história, por nós tomadas e deixadas, onde não são reconhecidas e de novo são interrogadas, aí mundo se mundifica. Ao abrir-se um mundo, todas as coisas adquirem a sua demora e a sua pressa, a sua distância e a sua proximidade, a sua amplidão e a sua estreiteza. No mundificar é oferecida ou recusada a amplidão a partir da qual está congregada a benevolência dos deuses que nos guarda. Também esta fatalidade da ausência do Deus constitui um modo como o mundo mundifica. Então, falando do acontecer da história como acontecer do mundo, né? Esse texto diz: o mundo não é a mera reunião de coisas existentes, né? Também não é simplesmente uma moldura imaginada para as coisas existentes. O mundo mundifica, quer dizer, o mundo acontece como mundo de uma maneira mais originária, digamos, a partir do abismo das possibilidades de ser. O mundo, portanto, nunca é objeto, mas o mundo é a abertura do ser, né? Onde se dão os nossos caminhos humanos, nossas viagens na experiência humana. Caminhos que são caminhos de vida e de morte, de bênção e de maldição, diz ele, né? O mundo se estrutura a partir de determinadas decisões, né, sobre esta amplidão do ser e sobre o desdobramento e a articulação dos entes, né, do céu e da terra, dos homens mortais e da presença do sagrado, do divino. Né? Tudo isso pertence ao mundo. Bem, então nós, somente a partir dessa dimensão do acontecer, da Geschichte, do acontecer humano, do mundo humano, é que podemos entender o que, por assim dizer, subjaz a este acontecer humano. É o que Heidegger chama de destino do ser, né? O ser que se destina, ou que destina os entes em sua verdade na abertura da existência humana. Então, a palavra destino traduz Geschick. Em Geschick, nós temos 3 significados. O significado de estruturar, né? De modo que algo está ajustado, articulado, né? Bem estruturado. Então, essa é a noção de Geschick como estruturação, né? Tem o sentido também de dispor e de enviar, né?
o significado de dispor e enviar entra na palavra destino, né? Destinar é, por exemplo, enviar. Por exemplo, alguém destina um pacote para outra pessoa, tem um destinatário daquele pacote, né? Ou de uma carta, ou o destinatário de uma carta, de uma mensagem, o destinatário de uma oferenda, o destinatário de um pacote, né? Então, aquele para o que é enviado alguma coisa. Tem também o sentido de dispor, né? Então, destinar como dispor alguma coisa, né? Colocar à disposição alguma coisa. E, ao mesmo tempo, em alemão, tem a noção de estruturar. Então, Heidegger procura pensar a história a partir da noção de destino. Bem, nós vamos deixar para a próxima aula esse significado da história como destino, já que nós falamos de outros significados preliminares, deixaremos o significado de história como destino para a próxima aula. Muito obrigado pela atenção e pela paciência.